Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física em Casa. Na aula de hoje, irei abordar com vocês a ginástica acrobática. Essa ginástica é uma modalidade de competição. Preparem-se e vamos começar a aula de hoje. Tópico 1. História da ginástica acrobática. A ginástica acrobática teve início nas artes circenses, principalmente nas civilizações antigas, como na Grécia e na China. As atividades circenses eram realizadas nas festas populares, onde grupos de acrobatas tinham grande destaque. Para quem não sabe, circense vem da palavra circo, ou seja, essas atividades acrobáticas começaram a ser praticadas no circo. A ginástica acrobática teve início nas artes circenses, principalmente nas civilizações antigas, como na Grécia e na China. As atividades circenses eram realizadas nas festas populares, onde grupos de acrobatas tinham grande destaque. Temos uma imagem, dos atletas aí treinando. Percebam aí que para executar essa pirâmide, eles deverão ter bastante força e equilíbrio. A ginástica acrobática teve seu primeiro quadro competitivo em 1939, quando se realizou a primeira competição na antiga União Soviética. A Federação Internacional de Esportes Acrobáticos foi fundada em 1973 e no ano seguinte, em 1974, realizou-se em Moscou o primeiro campeonato mundial da modalidade. Vale ressaltar também que a ginástica acrobática ainda não faz parte dos esportes apresentados nos Jogos Olímpicos. Bom, a ginástica acrobática começou a ser praticada oficialmente em 1939 na antiga União Soviética. E a Federação Internacional de Esportes Acrobáticos realizou o primeiro campeonato mundial da modalidade em 1974. De lá para cá, os campeonatos reúnem atletas de quase todos os países. Quero que saibam também que a ginástica acrobática, apesar de ser muito praticada e conhecida mundialmente, ainda não faz parte dos esportes apresentados nos Jogos Olímpicos. 2. As características da ginástica acrobática. A ginástica acrobática é um esporte que requer dos seus praticantes coragem, força, coordenação e flexibilidade. Os exercícios da ginástica acrobática são executados com acompanhamento musical sobre um tablado de 12 metros de largura por 12 metros de comprimento e devem ser perfeitamente sincronizados com a música. Então, coragem, força, coordenação e flexibilidade são algumas das características físicas que os ginastas devem dispor durante suas apresentações nas séries acrobáticas. E durante as provas, uma música será apresentada, para a execução dos exercícios. Esses exercícios são executados em um tablado de 12 por 12, ou seja, um tablado que deverá ter 12 metros de comprimento por 12 metros de largura. A ginástica acrobática é praticada em pares e grupos, conhecidos de bases e volantes. O base normalmente são os atletas mais velhos do par ou do grupo, com uma estatura mais alta, normalmente mais forte, para facilmente sustentar ou apoiar o volante. O volante é o atleta do par ou do grupo, normalmente mais novo, com uma estrutura física mais baixa e mais leve, para poder facilitar o trabalho em conjunto. Então, a ginástica acrobática, ela vai ter ali como elemento
dois atletas, os bases e os volantes, tá? Normalmente, esses atletas eles vão ter estruturas físicas diferentes, tá? No caso aí, o volante é o atleta do par, né? Ele deve ser mais novo, ter uma estrutura física mais baixa e deve ser mais leve para poder facilitar o trabalho do conjunto. Já o base, ele vai ser um atleta mais velho, mais alto e mais forte. É ele que vai sustentar os demais atletas, né, para poder formar lá a estrutura, né, que a gente vai chamar de pirâmide, certo? 3. As categorias da ginástica acrobática. Existem 5 categorias na modalidade. Duplas femininas, constituídas por 2 ginastas, sendo uma a base e uma a volante. Duplas mistas, constituídas por uma ginasta, base do sexo masculino, e um volante do sexo feminino. Duplas masculinas, constituídas por 2 ginastas, sendo um o base e o outro o volante. Trios, constituídos por 3 ginastas do sexo feminino, sendo 2 bases e uma volante. E os quartetos, constituídos por 4 ginastas do sexo masculino, sendo 3 bases e um volante, tá? Os ginastas podem realizar 3 tipos de exercícios: de equilíbrio, dinâmicos e combinados, cada um deles com características diferentes. Nos exercícios de equilíbrio, os ginastas realizam elementos técnicos tanto de equilíbrio quanto de postura e têm que permanecer durante 3 segundos parados, podendo realizar movimentações entre um elemento e outro como forma de enriquecer o exercício. Nos exercícios dinâmicos, os ginastas realizam elementos com fase de voo, chamados de saltos mortais, que podem ser combinados com piruetas. Nos exercícios combinados, os ginastas realizam elementos que agrupam as características dos exercícios de equilíbrio e dinâmicos. Então, percebam aí que os atletas, além de ter uma postura, vão executar alguns movimentos, né, corporais durante as apresentações. A ginástica acrobática cria laços de amizade e confiança muito fortes entre os atletas e treinadores, valorizando o trabalho em equipe. Valores como respeito, cooperação e solidariedade também são praticados no dia a dia dos treinamentos, tá? Então, como eu disse, né, essa ginástica ela é muito interessante. Ela vai criar laços de amizade entre os atletas e o seu técnico, tá? E para que elas possam executar corretamente todos os movimentos, elas deverão treinar bastante, né? Aperfeiçoar todos os movimentos para quando chegar no dia das competições, elas executem corretamente todos os movimentos. Mas como funciona a ginástica acrobática? Todas as séries são executadas com música e coreografia. Nas competições, ocorrem apresentações em dupla feminina, dupla masculina, dupla mista, trio feminino e quarteto masculino. Os exercícios podem ser realizados de forma estático e dinâmico. Os exercícios estáticos são caracterizados por formarem figuras que devem ser mantidas por 3 segundos. Os exercícios dinâmicos são aqueles acompanhados por lançamentos, voos e recepções. Para que esses exercícios possam ser realizados, os componentes da equipe devem assumir as seguintes composições: volante, intermediário e base. Em duplas mistas,
O base é sempre do sexo masculino e a volante do sexo feminino. Já nos quartetos masculino, podemos encontrar um volante, 2 intermediários e um base. Vamos assistir um pouquinho? Dupla feminina. Dupla masculina. Dupla mista. Trio feminino. E quarteto masculino. Bom, turma, chegamos na atividade de hoje. Questão 1. Leia o texto e apresente a origem da ginástica acrobática. Você vai ler o texto e vai responder a essa pergunta, né? Questão 2. Em que ano e em qual país foi realizada a primeira competição da ginástica acrobática? Novamente, você vai no texto, vai fazer a leitura para estar resolvendo aí essa questão. Questão 3. Quantas e quais são as categorias da ginástica acrobática apresentadas no texto? Você volta no texto, faz a leitura para estar respondendo a questão número 3. Questão 4. Os exercícios da ginástica acrobática são executados com acompanhamento musical, exigindo dos atletas sincronia e leveza. Marque a alternativa correta. Letra A.
Os exercícios da ginástica acrobática são executados sobre um tablado de 10 metros de largura por 12 de comprimento? B. Os exercícios da ginástica acrobática são executados sobre um tablado de 12 metros de largura por 10 metros de comprimento? C. Os exercícios da ginástica acrobática são executados com acompanhamento musical sobre um tablado de 10 metros de largura por 10 metros de comprimento e devem ser perfeitamente sincronizados com a música. D. Os exercícios da ginástica acrobática são executados com acompanhamento musical sobre um tablado de 12 metros de largura por 12 metros de comprimento e devem ser perfeitamente sincronizados com a música. Leiam com atenção as alternativas e marque a opção certa. Questão 5. A ginástica acrobática é praticada em pares e grupos, conhecidos de bases e volantes. Observe as alternativas e marque a resposta correta. Letra A. O base normalmente são atletas mais novos do par ou do grupo. B. O volante é o atleta do par ou do grupo normalmente mais velho. C. O base normalmente é o atleta mais forte do par ou do grupo, pois ele irá sustentar e apoiar o volante. D. O volante apresenta uma estrutura física mais alta e mais pesada para poder facilitar o trabalho em conjunto. Bom, chegamos ao fim. Peço que quando vocês terminarem de resolver essa atividade, tirem fotos e encaminhem lá para o meu PV para que eu esteja corrigindo e lançando a frequência de participação de vocês na aula de hoje. A gente fica por aqui e voltamos nos ver na próxima aula. Tchau, crianças!